Hora de falar agora sobre Jorge Sampaoli, o preferido de 9 entre 10 torcedores do Galo para substituir o Cuca. Mas quero te explicar por que o Sampaoli é uma das últimas opções para os acionistas atleticanos. A resposta é: a primeira passagem do Sampaoli deixou inúmeras cicatrizes. O Sampaoli não é que ele foi mal, ele foi extremamente mal em diversas ocasiões. Vou contar um episódio específico. Em meio à pandemia do coronavírus, com o Campeonato Brasileiro ocorrendo, mas com uma série de restrições, e o Sampaoli pegando no pé dos jogadores, Sampaoli, os membros da sua comissão técnica e seu gerente de futebol, Andreatta, fizeram uma festa. Festa para comemorar o aniversário do Andreatta e, ao que consta, com a presença de mulheres da noite. Pois bem, a partir desta festa, em meio a uma série de restrições no futebol, por conta exatamente do coronavírus, Sampaoli e seus auxiliares acabaram pegando a doença. E o pior, acabaram transmitindo a doença para os jogadores. O Atlético chegou a fazer partidas no Campeonato Nacional com muitos desfalques e isso acabou pesando na classificação final do time. Se fosse só esse episódio, tudo bem, mas a relação, o dia a dia com o Sampaoli era terrível. Cara que cobrava de forma extremamente grosseira os dirigentes, passando do tom em todas as vezes em relação a reforços, em relação a investimento, em relação a reajustes salariais. O Sampaoli não cumprimentava praticamente ninguém e mais, afastava pessoas da confiança da diretoria. Membros da comissão técnica fixa não podiam nem sequer ver os treinos do Sampaoli. É por conta de todas essas circunstâncias que hoje Rafael, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, entre outros, são contrários à chegada de Sampaoli. Ele está ficando por fim da fila. O Atlético já recebeu alguns nomes importantes, como de Tite, como por exemplo do Carlos Carvalhal, Sérgio Conceição. Pedro Martins tem o problema da multa de 4,5 milhões de dólares. Diante desse cenário, o Atlético começa a pensar em outras alternativas. Pedro Caixinha e Zubeldia hoje são os nomes mais acessíveis. E o Sampaoli aparece abaixo dos dois, apesar da pressão da torcida por conta da contratação do argentino, que já se colocou à disposição para assumir o Galo. O nome de Luiz Zubeldia, ex-São Paulo, argentino que no momento está sem clube, ele cresce nos bastidores do Atlético. O clube teria iniciado o processo de negociação para que ele possa ser o novo comandante do Galo. O treinador que dirigiu São Paulo na temporada passada e uma parte deste ano. Foi demitido recentemente e o São Paulo trouxe agora o Renan Crespo. Luiz Zubeldia encaixa no perfil desejado pela SAF do Atlético, que tem alguns pontos que a gente vinha destacando. Perfil de jogo, viabilidade, adaptabilidade ao processo da SAF, comportamento, entre outros. O nome do Jorge Sampaoli está totalmente descartado. Zubeldia hoje seria prioridade. O nome do Pedro Caixinha não está totalmente descartado, mas não é inicialmente o nome que o Galo está negociando. Vamos aguardar aí Lucas Gonçalves, técnico interino, para comandar o time aqui diante do Vitória da Bahia. O jogo às 6:30 da noite. Em busca de recuperação, o Galo não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, com 23 jogadores relacionados. O Galo precisa de recuperação no campeonato, hein? Mas o assunto, treinador. Quem será o novo comandante do Galo? A apuração da Itatiaia é de que neste momento não há nenhuma negociação avançada. O Galo tem sim uma lista pequena, já de 4, no máximo 5 nomes. E dentre esses nomes, a princípio, neste momento, o Sampaoli, que tem até um apelo popular, né, nas redes sociais, por parte do torcedor, querendo o Sampaoli de volta, ele não é prioridade. Alguns outros nomes foram comentados, como Pedro Caixinha, que dirigiu o Bragantino, também o Santos no início desse ano, também não seria prioridade. Pedro Caixinha não encaixa muito no perfil traçado pelo Atlético. O nome do Pedro Martins, outro português, esse está trabalhando fora, lá no Algarafa, no mundo árabe. Trabalhou também no Olympiacos da Grécia. O Pedro Martins tem 55 anos. Esse profissional está, sim, no perfil desejado pelo Atlético. Mas, como está empregado, há uma dificuldade. Teria que pagar uma multa rescisória para tirá-lo do Algarafa neste momento. Então o Galo quer ter convicção absoluta e por isso a diretoria não tem
não quer confundir agilidade com pressa na hora de definir o novo comandante atleticano. Inclusive, a gente entrevistou o Hulk aqui na chegada, já fica o convite aí para você que está acompanhando esse nosso vídeo aqui nos canais de YouTube da Itatiaia. Tem o Hulk, hein, falando sobre a situação de treinador. Importante chegar durante esse período da data FIFA, né? Depois do jogo do Vitória amanhã, o Galo vai ter aí um período de 10 dias antes do duelo contra o Cruzeiro, que é o jogo mais importante da temporada, no Mineirão, o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então o Hulk falou também do perfil, como que deve ser esse novo treinador do Galo, na visão dele, que é o capitão do time e um dos líderes do elenco. Para amanhã aqui, o Lucas Gonçalves vai comandar o time, e o Lucas Gonçalves tem bom retrospecto, mais de 80% em aproveitamento quando dirige o Atlético, e esta será a 7ª vez que o Lucas Gonçalves vai dirigir o Galo em um jogo oficial. Começou lá em 2021, no início do ano, quando o Cuca não tinha chegado ainda na transição Sampaoli e Cuca. Naquele período ele dirigiu o time em vários jogos do Campeonato Mineiro. Nas 6 oportunidades, a última delas foi contra o Atlético Paranaense, naquele último jogo que o Galo precisava ganhar, né, para evitar o rebaixamento ano passado. Venceu também, então 6 jogos, foram 5 vitórias e apenas uma derrota sob o comando do Lucas Gonçalves. Ele não deve fazer mudanças importantes no time, pode até repetir, inclusive, a escalação do meio de semana. O Galo que ainda segue sem Lianco, Saravia e Bernard. São jogadores que estão no departamento médico e não viajaram aqui para o confronto diante do Vitória da Bahia. Os jogadores relacionados, Everson e Gabriel Delfim, são os goleiros. Para as laterais tem o Arana, o Natanael e o Caio. Para a zaga, Júnior Alonso, o Vitor Hugo e o Ivan Roman. Para o meio campo, Fausto Vera, Alan Franco e Alexander. Tem ainda o Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, o Igor Gomes, o Izep e também o Reinier. Opções de ataque, além do Hulk e do Dudu e o Coelho, né, foram os 3 titulares naquele jogo. Tem o Rony, tem também o Biel, o Júnior Santos e o João Marcelo. São as opções aí do técnico Lucas Gonçalves. Em 6h30 da noite, o Vitória também vai com interino, porque o Fábio Carilli foi demitido após os 8-0 que o rubro-negro aqui da Bahia sofreu do Flamengo no início da semana, em duelo aí dos interinos, Galo e Vitória da Bahia. Mas devemos ter, sim, um bom público, casa cheia, no estádio Barradão. É isso aí, então, torcedor do Galo. Ficamos por aqui com um vídeo de informações aqui no canal Corte do Galo. O Galo segue na busca por um treinador, tem a prioridade aí pelo Pedro Martins. E também o Zubeldia ganha força para ser o novo treinador do Galo. Eu não gosto dessa opção, acho muito ruim, seria um retrocesso caso o Galo fechar com o técnico Luiz Zubeldia, que já no São Paulo mostrou que não é um treinador de boa capacidade para gerir um clube grande.